Fala aí, rapaziada, beleza? No vídeo de hoje, mais uma vez, eu vim trazer um assunto que o pessoal fica falando por aí, que geralmente se fala besteira, né? Mas é o seguinte, faz umas semanas aí, alguns dias, que saiu uma notícia de que, teoricamente, os russos levariam equipamento, né, principalmente mísseis, para tanto a Venezuela quanto para Cuba, né? Então, eu vim falar um pouco sobre isso, porque na verdade a gente vai entender tanto a realidade sobre isso, quanto o que isso significa ou o que significaria, tá? Antes de começar, eu queria pedir para vocês confirmarem, né, se está tudo certinho aí, a inscrição, e principalmente os comentários, como eu já disse, né, quando vocês comentam, confere se está certinho lá, se ele realmente foi comentário ou se o YouTube já retirou, tá? E também, né, eu peço para vocês darem uma atenção aí para os canais parceiros, né, principalmente o canal Arte da Guerra, né, que já muitos de vocês vieram de lá, né, mas os outros também, né, o Velho General, Anitta Brian, os outros. Então, eu peço para vocês darem uma atençãozinha lá. Mas sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que aconteceu, tá? Na realidade, não foi uma mensagem, uma coisa oficial da Rússia, tá? O que houve é que um funcionário de alto escalão da Rússia deu uma entrevista para a TV estatal russa e ele disse, né, que em uma eventualidade eles poderiam, talvez, enviar esses equipamentos, né, e mísseis para Cuba e para Venezuela para fazer pressão nos Estados Unidos, tá? Foi isso que aconteceu. Agora, como uma boa parte do esforço do Ocidente contra a Rússia está sendo essa questão de propaganda, né, está sendo bastante midiático, eles caíram em cima disso, né? Então já foram falando e até tentaram buscar isso para algumas questões jurídicas internacionais, como questão, por exemplo, de infringir a soberania desses países, né? Mas não teve nada demais. Tanto que só bem depois disso a Rússia começou a conversar com Cuba sobre, eu acho que isso, né? Então é uma coisa foi totalmente informal esse comentário, não foi uma coisa nada oficial. Então, boa parte do que está se falando por aí é já como se fosse uma certeza disso, né? Então tá errado, né? Tá equivocado pelo menos, né? Assim como também aquela questão da invasão da Rússia na Ucrânia, o pessoal falou que ia ser logo no começo de janeiro, né? Acho que alguns tinham falado que ia ser também depois do Natal, alguma coisa assim. Já estamos quase na metade, já passamos a metade de janeiro, né? Já estamos quase indo por fim e ainda não aconteceu nada, né? Isso mostra o quê? O Ocidente está falando um monte de coisa só para atrair as atenções do mundo para o lado deles, né? E jogar contra os russos, né? Em boa parte isso tem funcionado um pouco com os suecos, tá? Que os suecos são oficialmente neutros sempre, mas eles já estão pendendo para o lado do Ocidente, contra a Rússia. Em boa parte por conta desse tipo de ação, né, de mídia mesmo. Um outro ponto do peso que tem tido esse negócio, essa notícia, né, é porque muitos de vocês devem lembrar ou devem saber da crise dos mísseis, né, que ocorreu em 62, que foi basicamente isso mesmo. A União Soviética levou ou tentou levar mísseis estratégicos, né, para Cuba, para instalar lá, né? E Cuba é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, posso não besteira, mas ela fica a praticamente 100 quilômetros da costa americana, né? Lá na Flórida especificamente. E qualquer míssil, qualquer coisa assim, chega muito rápido lá. Então, obviamente, os americanos ficaram muito impactados e, assim, foi um dos momentos mais próximos de ter ocorrido algum conflito entre o bloco soviético e o bloco capitalista pró-americano, tá? Porque, assim, foi uma coisa muito incisiva. Colocar os mísseis em Cuba é praticamente colocar em um outro estado americano, né? Assim, né? Praticamente a fronteira americana. E só para dar uma dimensão, é uma ação tão incisiva quanto a OTAN está se aproximando da Rússia pela Ucrânia e pelo Báltico, tá? Mas tudo bem, isso é um outro papo. Agora,
como a Venezuela também está se bandeando para o lado da Rússia, seria mais um possível parceiro, né, para poder colocar esses equipamentos lá na Venezuela. Tá? Então seriam dois lugares que praticamente são o quintal estratégico dos Estados Unidos, né, são muito próximos também. Então é uma ameaça bem grande à soberania e até à segurança americana. Só para concluir, na crise dos mísseis de Cuba, lá de 62, eles resolveram isso de uma forma que a União Soviética não colocou aqueles mísseis e os Estados Unidos retirou os que eles tinham na Turquia, que era membro da OTAN já. Então, entendam como é uma... É tudo nesse nível, é basicamente jogo de xadrez, tá? Agora, se os russos realmente fizessem essa ação, por que eles fariam isso, né? Como que eles fariam? Um conceito, né, no meio militar, que acho que até comentei um pouco sobre isso em algum vídeo anterior, mas é uma coisa que eu já pensava fazer há algum tempo já, você não pode deixar o seu inimigo confortável. Você não pode deixar ele em uma situação tranquila. Você tem que estar sempre ou provocando, ou testando, né? Ou só deixando ele em choque, vamos dizer assim. Né? Então, isso é, por exemplo, aquele caso lá dos navios, tanto o britânico quanto o holandês e da OTAN como um todo, né, lá no Mar Negro, para provocar ou para testar a marinha russa. Ou então os aviões chineses que estão sempre voando lá em Taiwan, né? Ou também praticamente a mesma coisa, mas com outros componentes também. Os israelenses lá no Líbano, próximo da Síria também, sem ser quando eles atuam propriamente na Síria, né? Isso é uma outra coisa. Então, esse é um conceito bastante presente, né? Para a Rússia fazer isso ia ser muito importante. Por quê? A gente pode dizer que a OTAN, né, o Ocidente, eles têm provocado muito, né, a Rússia, né, em toda essa questão da Ucrânia, né, da Crimeia, desde a época da Crimeia, a questão fronteiriça lá da Polônia com a Bielorrússia também, e várias coisas, né? A possível tentativa de guerra híbrida lá no Cazaquistão, né, que é uma zona de influência russa, assim, indiscutível. Várias coisas assim. Né? Fora as questões também lá no Oriente Médio, principalmente com a Síria também, que é o principal parceiro da Rússia. São muitos casos. A Rússia poderia colocar assim para colocar, vamos dizer assim, pensando no xadrez, colocar em xeque. Né? Colocar vamos dizer assim, uma peça avançada, colocando um pouco em risco a própria casa dos americanos. Porque aí eles teriam que parar de prestar atenção só lá longe, lá na Europa ou lá na Ásia, e prestar atenção lá na própria casa deles. Né? Então, é uma forma também de desviar um pouco as atenções e os esforços também. Né? Esforços, aí se entende também como recursos, além de outras coisas. Tá? Então, é uma jogada bastante impactante e bastante incisiva, como eu já disse. Tá? Mas seria uma coisa, da visão dos russos, seria uma coisa bastante assertiva. Agora, isso também você tem que levar em conta que aumentaria muito mais as tensões, e se as coisas já estão muito feias agora, aí poderia até ficar pior, talvez desencadear alguma coisa também, não sei, né? Porque já me parece que o Ocidente está procurando alguma coisa para poder atacar a Rússia, né? Direta ou indiretamente. E uma coisa dessa seria bastante, né? Até seria, vamos supor, um pretexto para agir, né? Tanto em Cuba quanto na Venezuela, não que eles já não queiram isso, né? Então seria um pretexto maravilhoso. Então, até nesse sentido, a Rússia seria o contraponto, né? Seria um motivo de a Rússia não fazer isso. Agora, vamos para a parte prática. Da parte prática mesmo, a Rússia ela não tem capacidade de fazer isso, principalmente hoje. Por quê? A marinha russa, ela, apesar de ser grande e forte, né, ela é bastante poderosa, ela não tem uma capacidade estratégica assim, de longo alcance, vamos dizer assim. Tá? Ela é desenvolvida, ela foi pensada em justamente operar para defender suas águas territoriais. Tanto no Pacífico, quanto no Mar Negro, aí no Mar Mediterrâneo, nesse sentido, no Báltico.
ela não foi feita para navegar em águas distantes. Então, a capacidade logística, que é o principal, da Marinha Russa, ela não chega até, vamos supor, até o Caribe, até aqui a América Latina. Tá? Eles não têm capacidade de ficar mantendo uma linha de suprimentos, pelo menos segura. Por quê também? Quanto maior é uma linha de suprimentos, mais sensível, mais exposta ela está. Ela é mais insegura. Principalmente se a gente contar que ela seria, tanto do Báltico ou do Mar Negro, ela passaria na cara da OTAN. Então, ela seria muito facilmente atacada e impedida de continuar. E mesmo se for pela Ásia, vai passar no Pacífico, que a Marinha americana tem uma presença muito grande, né? Então, complica bastante. Isso tem uma questão também, que vamos pensar, quais são as marinhas que realmente conseguem operar em águas distantes, conseguem fazer esse tipo de operação? Tem as três principais, que é os Estados Unidos, claro, a Inglaterra e a França. A França, dos três, é o que tem um pouquinho menos, mas tem um pouco. Mas por que isso? Os Estados Unidos, por motivos mais claros, mas vamos pensar aqui na Inglaterra e na França. Esses países tiveram séculos de tempo de estabelecer portos, né, pontos de apoio mesmo, espalhados pelo globo, para dar apoio justamente para essas marinhas. Porque você não consegue, a gente pensa que é um navio, é só botar na água e andar, mas pô, você precisa de combustível, que não é pouco, todos os suprimentos que precisa para a tripulação ali, ou os armamentos também, é muita coisa, né? Então, o navio, né, de uma marinha, ele precisa de pouco em pouco tempo reabastecer, é normal, qualquer veículo é assim. Você precisa ter vários locais onde você possa fazer esse reabastecimento, né? Qualquer reparação que for. Então, é meio que, para essas marinhas operarem em outro lugar, ela vai meio que pulando de galho em galho, vamos dizer assim, né? Para poder chegar no lugar. Não vai diretamente da base para o objetivo. Então, essas duas tiveram todo esse tempo para criar esses pontos, né? E aí tem, desde a época colonial, claro que eu estou falando. E os Estados Unidos, basicamente a mesma coisa, mas aí foi mais pela parte de ter sido a grande potência, né? No último século. E aí ter conseguido apoios de outras formas também. E em boa parte também usa o que as outras duas usam, até pelas três serem membros da OTAN. Agora, a China e a Rússia, que são as duas mais proeminentes agora, elas não têm essa capacidade, não têm esse apoio logístico. A China tem em boa parte desenvolvido aquela rota da seda, a parte marítima, para isso mesmo, né? Ter vários pontos de apoio para poder operar mais distantemente. Porque, por exemplo, hoje, a China ela não conseguiria trazer também aqui para a América Latina, mas ela já conseguiria para a África, porque ela já tem vários portos, né, e pontos de apoio por todo o Indo-Pacífico ali, né, ali no Paquistão, o Djibouti, que é a primeira base militar mesmo deles fora da África, fora da China, quer dizer, tem vários pontos já, né? Então ela está trabalhando nisso já. A Rússia ela não tem. Então, ela não tem como ficar indo para muito distante, tá? Então, é nesse sentido que eu falei aquilo de que a Rússia não conseguiria manter uma linha de suprimentos e nem ficar indo e voltando, né? Ficar mandando equipamentos desse tipo para lá. Claro que uma ocasião ou outra eles podem fazer isso, mas uma coisa estabelecida que dure já é muito mais difícil para eles. Ainda no sentido de colocar uma base militar ali na Venezuela, no caso, especificamente, saiu uma notícia no dia 18 de janeiro que fala, né, que o ex-chefe de inteligência da Venezuela confirmou que existem duas bases militares russas que seriam dentro de outras, vamos dizer assim, de OMs, né, organizações militares venezuelanas já. Com tudo que eu fui atrás, né, eu dei uma pesquisadinha sobre esse assunto, me pareceu ser um pouco retórica anti-Maduro, tá? Pode ser uma coisa que seja verdade, pode ser uma coisa real, mas da forma que ele falou, com outras coisas, assim, me pareceu ser um pouco mais politicagem, né, um pouco mais discurso do que uma coisa real, assim, de um chefe de inteligência revelar, né? Não é que nem um Wikileaks, por exemplo.
Até porque ele falou que era mais para atacar os Estados Unidos mesmo. Mas, de qualquer forma, não dá para falar que, assim, pode ser que tenha mesmo uma coisa mais discreta, porque realmente nos últimos anos a Venezuela tem se aproximado militarmente da Rússia também. Né? Há algum tempo atrás parece até que tiveram alguns homens do Wagner Group, que é um grupo mercenário, vamos dizer assim, de russos. Tá? Mas não dá para levar muito em conta. Agora, um último ponto, né? Um outro ponto que eu queria falar aqui é mais simples também. Será que realmente a Rússia precisa de bases militares aqui na América Latina? Porque a ideia seria mais para bases de lançamento de mísseis, por exemplo, né? Até onde se sabe, até onde eu entendo, né? A ideia seria essa. Só que, será que a Rússia realmente precisa disso? Até esses dias foi divulgado, né, que os Estados Unidos descobriu que tinha um submarino russo bem próximo da costa deles. Então, isso demonstra muito que a Rússia tem a capacidade de levar, vamos dizer assim, o conflito para casa dos americanos sem precisar de bases ali, né? Aí você pode estar falando, pode estar pensando aí com você, né? Mas né? Não acabei de falar que a Marinha Russa não consegue chegar lá? Sim, mas vejam como é importante a questão dos submarinos nucleares, né? Para quem não viu ainda e quer saber um pouco mais, eu vou deixar aqui, ó, um vídeo que eu falei sobre submarino nuclear de uma forma geral e depois ele fala sobre o nosso, né? Mas só para vocês entenderem como é importante, como é muito mais capaz um submarino nuclear. Né? Ele consegue, mesmo sem ter as bases para parar e reabastecer e tudo mais, ele consegue ainda ir até outro lado do mundo. Na verdade, ele consegue ficar por anos navegando se dependesse só de combustível. Né? A única coisa que delimita a operação do submarino nuclear são os suprimentos da própria tripulação. Tá? Então, ele consegue ir da Rússia até os Estados Unidos, tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico. A única questão pelo Atlântico é passar pela Europa sem ser detectado, né? Mas ele consegue chegar nos Estados Unidos tranquilamente. E os russos, né? Os submarinos russos, eu não sei se todos, mas pelo menos a maioria são os nucleares, né? São de lançamento de mísseis, tá? Então, isso anularia a necessidade de ter bases fixas aqui na América Latina. Uma porque são fixas e outra porque elas são instalações. Então é só, assim, com satélite, por exemplo, você conseguiria encontrar, talvez. Agora, submarino é impossível. Ele pode disparar, afundar e sumir e nunca mais ser encontrado por ali, né? Então, é muito mais dinâmico, vamos dizer assim. Então, eu acho que a Rússia não tem a necessidade de colocar bases necessariamente aqui na América Latina. Se isso fosse feito, é uma coisa muito mais, eu acho, por demonstração de força, uma coisa mais para o sistema internacional ver, né, não uma coisa realmente operacional. Então, acho que já deu para entender essa questão aí, deu para entender como funciona e que é só uma falácia. Então, espero que tenha agregado alguma coisa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se você assistiu até aqui, obrigado. E já sabe, se você gosta desses assuntos, né, de meio militar, de geopolítica, relações internacionais, história militar, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, que ajuda muito até para o YouTube saber que é um conteúdo relevante e mandar para mais pessoas. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão ou alguma informação extra, deixa aqui embaixo no comentário, por favor. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, ou com quem você achar que deve, né, que é alguém que gosta desses assuntos e vai aprender alguma coisa. Então, mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que vocês me dão, né? E espero ter sido útil nesse vídeo aqui. Então, até o próximo vídeo.